Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Feliz 2025, né? Feliz ano novo. E é ano novo e os escândalos continuam antigos, né? O Brasil já começa esse ano de 2025 com novas bombas políticas, enquanto muitos esperavam um recomeço tranquilo. O cenário político brasileiro já está em ebulição logo nos primeiros dias do ano. Eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive Alexandre de Moraes, figura central aqui do Supremo Tribunal Federal, está de olho no furacão com novas acusações que prometem abalar ainda mais a confiança da população na mais alta corte do país. Até a mídia internacional levantou o tom em relação ao STF brasileiro. Eu vou mostrar tudo para vocês nesse escândalo que causa uma revolução histórica e vocês vão ver junto comigo. Enquanto isso, Lula enfrenta um começo de ano já desastroso para a sua atual gestão, que está marcada por promessas de recuperação econômica, mas ele está enfrentando duras críticas por não conseguir controlar o preço do dólar, que continua nas alturas, impactando diretamente o bolso dos brasileiros. E como se não bastasse, o governo agora enfrenta uma nova crise política que ameaça agravar ainda mais a, a estabilidade que ele não tem, né, do governo. Então a gente vai acompanhar tudo isso aqui agora. Antes eu queria só convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, compartilhe o vídeo. Lembrando que o nosso canal é um dos maiores e principais canais de política e estamos aqui trazendo para vocês todos os dias informação relacionada a esse assunto para que você entenda tudo o que está acontecendo. Agora, bora lá então, trazer a verdade, trazer o que acontece, expor aí todo esse plano sujo do atual governo. Gente, começa aqui, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vamos começar aqui com uma informação, porque o Lula quer mudanças e aliados defendem reforma ministerial para ampliar base no Congresso e apoio para 2026. Então, o presidente já sinalizou que deseja fazer correções na comunicação do governo. A área de responsabilidade da SECOM, trocas na justiça e na defesa também estão em discussão. Então, o governo ele pretende aí fazer algumas mudanças, algumas trocas, segundo aliados do presidente, vai ser definida até fevereiro, após o fim do recesso parlamentar no Congresso. E aqui mostra que ele pretende fortalecer a base do governo na Câmara e no Senado, atrair partidos para a chapa do PT nas eleições de 2026, onde Lula pode disputar a reeleição, e melhorar a execução de projetos e programas do governo federal. Na área da comunicação, a mudança também está próxima de se concretizar, que é na Secretaria de Comunicação. Ele pretende substituir aí o atual Paulo Pimenta por Sidônio Palmeira, que foi marqueteiro da campanha do petista. Então se preparem, gente, porque os parlamentares do partido querem mais grana para poder se juntar ao governo. O Centrão avalia que é possível herdar parte dos 12 ministérios comandados pelo partido Lula. Então vocês viram aí que o Centrão já vai comandar tudo e o governo, para conseguir apoio, já que está todo mundo pulando do barco, porque vê a queda do governo Lula, ele vai ter que gastar muito dinheiro para conseguir aliados para uma possível candidatura, né, gente? Então, inclusive na justiça, também circulam informações aí de possíveis saídas dos ministros de defesa, como José Múcio, da Justiça, Ricardo Lewandowski, que estaria disposto a reduzir o ritmo de trabalho a pedido de familiares. Então, os ministros aí, parece que o governo também quer escalar aqui, como vocês viram, mudanças até mesmo na justiça. Então, gente, o governo Lula vai passar por uma grande mudança agora, uma grande reforma ministerial para ampliar sua base no Congresso, e isso significa muito dinheiro público envolvido, né? Então, o governo ele está desesperado e isso vai mostrar aqui no decorrer desse ano todas essas trocas, mudanças, investimentos, que é muito dinheiro que vai ser usado. Então, ele tira dos pobres, né, com a redução de gastos que foi desastrosa apresentada pelo Haddad, para poder bancar os ricos e as ideologias políticas dele. Enquanto isso, gente, o Brasil ele vive um caos. Começamos o ano já com o ministro de Israel criticando o governo Lula após uma investigação contra o soldado. Foi enviada uma carta a Eduardo Bolsonaro para o ministro de Israel. Ele comanda a pasta que lida com a diáspora israelense. Ele acusou o Brasil de perseguição. Aqui na matéria mostra que ele fala que o fato de que o judiciário brasileiro, com apoio de Lula, se envolva com indivíduos com visões extremas, especialmente enquanto nos aproximamos, né, do aniversário número 80 aí da libertação do país, é uma vergonha para o povo brasileiro.
Então ele fala, gente, aqui o que aconteceu. A Justiça Federal determinou uma investigação contra um soldado no dia 30 de dezembro, com despacho em 3 de janeiro para envio material à Polícia Federal. O Brasil, ele é signatário de tratados como a Convenção de Genebra e o Estatuto de Roma, que estabelecem ações para o combate a crimes e criminosos de guerra, mesmo que as ações tenham sido cometidas fora do país. E esse soldado estava de férias na Bahia. Segundo o governo de Israel, o soldado conseguiu deixar o Brasil de forma rápida e segura rumo a Buenos Aires, capital da Argentina. E após a repercussão do caso, o Ministério das Relações Exteriores de Israel emitiu um alerta a israelenses sobre post nas redes sociais, dizendo que o Brasil está em perseguição. Então, para tomar cuidado, inclusive quem quiser vir ao Brasil, já que o Brasil começou uma perseguição aí contra Israel. Isso daqui nos traz uma reflexão importante que eu queria trazer aqui para vocês, gente, porque isso daqui a gente vê aí que essa ação do governo indica uma preocupação, tendência autoritária no Brasil. A perseguição a opositores políticos. É assim que começam os países ditadores, né? Incluindo figuras de outros países. É um sinal alarmante dessa deriva ditatorial. A crítica do ministro de Defesa de Israel ao governo brasileiro após a investigação contra o soldado israelense reflete a crescente preocupação internacional com os rumos da administração atual do Brasil. Além disso, a suspensão de acordos militares com Israel por motivos ideológicos, conforme apontado pelo ministro da Defesa brasileiro, do Lula, né? O José Múcio Monteiro, evidencia aí uma postura que coloca preferências políticas acima dos interesses nacionais, e a comparação feita pelo presidente Lula entre as ações de Israel na faixa de Gaza e o Holocausto gerou uma indignação internacional, sendo considerada uma banalização de eventos históricos trágicos. Essas atitudes não apenas isolam o Brasil no cenário internacional, mas também comprometem a democracia interna, ao silenciar vozes dissidentes e perseguir opositores. Então é imperativo que a sociedade brasileira e a comunidade internacional permaneçam vigilantes, sim, diante desses sinais claros de autoritarismo emergente que o Brasil evidencia. Comenta aí para mim a sua opinião. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui para vocês, né, que enquanto Lula tem essa postura, gente, lá na Argentina, olha só, multidão aplaude opositor de Maduro e Milei em Buenos Aires. Enquanto Lula faz tudo isso, Edmundo Gonzalez e o presidente da Argentina se reuniram no sábado 4 de janeiro, na Casa Rosada, e o político diz que voltará à Venezuela, onde o governo oferece $100 mil por sua captura. Gente, então olha isso, né? Adversário eleitoral do presidente venezuelano Nicolás Maduro, Edmundo Gonzalez, se reuniu com o presidente da Argentina, Javier Milei. E aqui mostra os posts, né? Mostra um pouquinho a respeito disso. Ele fez um tour pelo continente para pressionar os vizinhos a não reconhecer a vitória de Maduro. Além da Argentina, Gonzalez também irá ao Uruguai, né, para se encontrar com o presidente também Luiz Lacalle. Ao Panamá, perdão. O Brasil não estava no roteiro, até mesmo porque o Brasil é apoiador, né, de Maduro. E aqui mostra um pouquinho sobre o que ele falou, né? Então ele trouxe, a Maria Corina também disse na publicação que as urnas já foram apuradas, mais de 85% das atas eleitorais e o resultado da vitória Gonzalez. Então ele expôs aí mais uma vez. E mesmo assim, o que acontece? O Brasil enviou um representante. Por mais que o Brasil não reconheceu a eleição de Maduro, ele tampouco fez cobranças mais duras contra outros países que apontam fraude no processo, e o Lula chegou a dizer não ter visto nada de anormal no pleito do país, e ainda enviou um representante para reconhecer aí a posse de Maduro agora nesse ano de 2025. Então a gente percebe uma diferença de líderes, e eu queria trazer uma reflexão sobre isso aqui com vocês, para a gente poder debater, que é um assunto tão importante. A gente vê, né, a comparação entre Lula e Javier Milei, posturas divergentes sobre democracia e liberdade. A diferença é gritante, evidencia duas abordagens opostas no exercício do poder e na defesa de valores democráticos. O Lula frequentemente se posiciona como um defensor da democracia, mas suas ações levantam dúvidas sobre a consistência desse compromisso. Sua proximidade com regimes como o de Nicolás Maduro na Venezuela, a falta de críticas
contundentes a governos autoritários refletem uma tolerância preocupante com práticas antidemocráticas. O Brasil tem medo de se opor. Além disso, a crescente interferência política no judiciário brasileiro, como as movimentações do STF para favorecer aliados, sugere um esforço para concentrar poder e enfraquecer os pesos e contrapesos institucionais que sustentam a democracia. Sob sua liderança, o Brasil tem demonstrado alinhamentos internacionais que priorizam ideologias políticas em detrimento da defesa universal dos direitos humanos e da liberdade de expressão. Essa postura pode corroer a imagem do Brasil como um bastão democrático da América Latina. E o Javier Milei, em contraste, adota uma postura mais clara de oposição a regimes autoritários. Ele é muito claro, não fica dúvida, não fica em cima do muro, não tem medo de defender a real democracia e o valor, né, do seu povo. A recente recepção dele ao opositor Edmundo Gonzalez é um exemplo de sua firmeza contra governos que violam liberdades individuais e democráticas. Então, ao oferecer apoio público a figuras perseguidas por regimes como o de Maduro, o Milei ele envia uma mensagem clara de que a Argentina não tolerará a opressão ou a violação de direitos básicos. Isso faz com que países que pensam em ferir os direitos democráticos pensem muito antes de acontecer, porque sabe que não vai ter o apoio do país. Milei também rompeu com tradições políticas ao criticar explicitamente organizações regionais que, em sua visão, têm falhado em pressionar regimes autoritários. Sua defesa aberta de valores liberais, como livre mercado, soberania individual, é percebida como um contraste direto à postura mais ambígua de Lula. Então, enquanto Lula parece priorizar alianças ideológicas, muitas vezes à custa de princípios democráticos universais, o Milei ele busca construir uma narrativa de enfrentamento ao autoritarismo e à promoção de liberdade. Essa diferença não é apenas retórica, ela influencia diretamente como cada líder molda sua relação com o mundo e a confiança de que seus cidadãos depositem suas lideranças. Embora nenhum dos dois estejam imune a críticas, Milei, ao menos em seus primeiros atos como presidente, demonstra um compromisso mais claro, na minha opinião, com a defesa da democracia e das liberdades individuais, contrastando com as ações de Lula, que frequentemente caminha numa direção oposta. Essa é a minha opinião em relação a isso. E só para mostrar aqui para vocês, gente, mais arbitrariedade em relação a esse governo, olha só. STF quer derrubar a regra anti-Mendonça e Cássio para liberar votos de Dina e Zanin. Folha de São Paulo divulgou que o Supremo Tribunal definiu em 2022 que posições de ministros aposentados continuariam válidas. Mas agora, numa virada de chave, num passo de mágica, Fux, Moraes e Toffoli defendem uma revisão. Então, para vocês verem, o STF pode rever uma regra definida há 2 anos que prevê manter a validade de votos deixados por ministros aposentados. Isso pode beneficiar, caso a ideia prospere, gente, olha só, Cristiano Zanin e Flávio Dino, ambos indicados por Lula. Então, hoje, com a regra de 2022, votos manifestados em julgamentos virtuais por magistrados que depois se aposentaram continua valendo, caso haja pedido para que o tema seja apreciado no plenário presencial. E aí a gente viu que eles mudaram a visão. Mesmo Alexandre de Moraes sendo o principal ator de defesa dessa tese. Se aprovada, a mudança pode impactar casos como da descriminalização do aborto, da quebra de sigilo de busca no Google ou do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, na base de cálculo de PIS e COFINS. De acordo com 2 integrantes da corte ouvidos pela Folha, a ideia preocupa tanto pelo risco de insegurança jurídica quanto pelo casuísmo. E foi o próprio Moraes quem propôs a regra em junho de 2022 durante o governo do Jair Bolsonaro. André Mendonça e Cássio Nunes foram os mais atingidos na ocasião, principalmente com a discussão da revisão da vida toda sobre o cálculo previdenciário. E aí o que aconteceu? Na época do Bolsonaro, STF publicou que é a revisão da vida toda, inclusive mantendo o voto de ministros aposentados e não deixando o ministro do Bolsonaro votar, né? Ele criou essa regra há poucos minutos, né, de se encerrar o caso. E o movimento gerou críticas, mas foi muito claro que ele não queria que os ministros do Bolsonaro, né, tivessem aí uma interferência. E aí colocaram que a revisão da vida toda foi a favor dos aposentados. Então, ele validou os votos para os aposentados. Veio Lula começou, não, mas isso vai quebrar o país, não dá, não tem como. Eles mudaram, inclusive o acordão já estava publicado
e eles mudaram totalmente a tese e fizeram uma mudança, uma reviravolta. Então, o STF fala aqui sobre a enfraquecimento jurídico, mas é muito claro o enfraquecimento jurídico. Vocês concordam ou não? Vocês têm uma opinião diferente? Vão trazendo aí. Isso daqui é importante a gente falar a respeito disso, porque essa movimentação do STF evidencia uma preocupante interferência política que compromete a integridade do sistema judiciário brasileiro. A proposta da revisão da regra estabelecida em 2022, que mantém válidos os votos de ministros aposentados em julgamentos virtuais, é um claro exemplo dessa tendência. Essa mudança visa permitir que os sucessores, como os ministros indicados pelo Lula, substituam os votos de seus antecessores, moldando decisões conforme interesses políticos atuais. Essa manobra não apenas desrespeita a estabilidade das decisões judiciais, mas também expõe a vulnerabilidade do STF às influências do Executivo. A tentativa de alterar regras internas para favorecer determinados posicionamentos políticos atuais compromete a confiança pública na imparcialidade da mais alta corte do país. A interferência política no judiciário é um retrocesso democrático que coloca em risco a segurança jurídica e a separação dos poderes. Então, é imperativo que o STF mantenha sua independência e resista a pressões que busquem transformá-lo em um instrumento de validação de agendas governamentais. A sociedade brasileira exige transparência nas ações do judiciário, garantindo que ele cumpra o seu papel constitucional, livre de influências políticas que possam corromper sua missão fundamental. E é interessante, gente, isso daqui, que o STF, ele não é só o brasileiro, não é só a gente que está vendo tudo isso. Olha só, é o mundo. STF bate recorde de pedidos para afastar relator de processo em 2024. O principal alvo das solicitações é o ministro Alexandre de Moraes. Então, o STF teve em 2024 um recorde das arguições de impedimento, quando se tenta tirar um ministro da relatoria de um processo. Segundo a apuração do jornal O Globo, foram apresentados 107 pedidos, mais do que em toda a história da corte, entre 2007 e 2022, que foram protocoladas 63 ações desse tipo no total. O principal alvo das solicitações foi o ministro Alexandre de Moraes. Dos 107 pedidos, 103 foram contra o magistrado e desses 101 já foram negados, incluindo uma solicitação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente percebe aí que todas são negadas, mesmo trazendo trechos da lei, ele não aceita, né? A expectativa aqui da corte, o STF, né, vai retomar os julgamentos em fevereiro desse ano, depois de um recesso iniciado em 20 de dezembro. E a expectativa é que a corte analise casos relevantes ao longo do ano. Porém, a gente tem esse problema, né? A gente tem esse problema aí do STF de não agir conforme a lei, inclusive no caso do Bolsonaro, que eles querem a todo custo encerrar logo, resolver sem ter todas as provas necessárias. Isso é uma forma de burlar a justiça. Até mesmo porque se o Alexandre de Moraes se coloca como vítima dos atentados, ele não pode ser relator. E mesmo com os trechos da lei mostrando que a Constituição brasileira não permite esse tipo de coisa, eles estão contrariando a lei, porque eles estão se mostrando acima da lei. E isso pegou mal. Olha só, um jornal alemão, não foi só Israel que criticou o governo. Não é só os Estados Unidos que está criticando o governo e a justiça brasileira. Dessa vez, até o jornal alemão, tá aqui, ó. O jornal Poder 360 noticiou. Um jornal alemão faz reportagem crítica ao STF. O texto questiona quão corruptos são os juízes do Brasil e diz que nepotismo e privilégios enfraquecem o judiciário. Então, aqui o jornal publicou no dia 31 de dezembro uma reportagem que critica o judiciário do Brasil e as ações de ministros do STF. A publicação afirma que a justiça brasileira foi originalmente concebida com base no modelo alemão, mas que o serviço público se tornou uma casta cheia de privilégios. O jornal questionou se o judiciário brasileiro precisava de um código de conduta e publicou uma declaração do ministro Alexandre de Moraes dizendo que isso era completamente desnecessário. Para que código de conduta? Uma vez que os magistrados já se orientam pelo comportamento ético que a Constituição lhe prescreve. Então, a publicação declarou que o STF tem recentemente provado ser garantidor da democracia. Os juízes evitaram o pior nas tentativas do ex-presidente Jair Bolsonaro de declarar ilegais as eleições de 2022. Isso é o que lê-se na reportagem, tá? Mas, em contrapartida, o nepotismo e o aproveitamento tornaram o judiciário vulnerável. Então, eles citaram aqui que quando o caso,
né, vem com base na política, eles agem aonde mais lhe convém. Então aqui ele mostrou o seguinte, ele disse que o atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, achou completamente normal ter sido contratado como consultor jurídico pela Hold JF poucos dias depois de sua aposentadoria, como integrante do STF, mesmo que a empresa tenha sido alvo constante de casos analisados pelo Supremo. Ela foi condenada a uma das penas mais altas da Corte Histórica Judicial Brasileira, que o Supremo Tribunal Federal anulou. Então, o jornal citou ainda o que seriam privilégios dos magistrados, como subsídios para moradia, alimentação, transporte, roupas, funerais, atendimento odontológico, ainda ter direito a 60 dias de férias por ano. Em vez de tirar férias, eles continuam trabalhando, então recebem o pagamento das férias mais o salário normal. Tudo isento de imposto, diz a reportagem. Muitos deles têm direito a 3 meses adicionais de férias remuneradas a cada 5 anos. E a publicação também falou sobre os subterfúgios para que juízes e procuradores consigam ter salários acima do teto permitido, constantemente inventando novos subsídios especiais isentos de impostos. Então o jornal ainda falou do Lava Jato. Quem busca entender a imagem duvidosa do judiciário brasileiro sempre se depara com o caso da Lava Jato. A partir de 2014, os advogados se beneficiaram da avalanche de processos judiciais contra seus clientes acusados de corrupção. No início, juízes da capital Brasília apoiaram o trabalho das autoridades contra a corrupção. Mas depois das primeiras confissões, os altos juízes também apareceram na lista de destinatários dos empresários corruptos. E aí, de repente, eles próprios se tornaram alvo da investigação. Eles bloquearam a operação. O Supremo Tribunal Federal rapidamente anulou os vereditos anteriores, com argumentos frágeis e apesar de provas sólidas e confissões de todos os envolvidos. Então, conforme a publicação, juízes, promotores e seus familiares se beneficiam, porque a elite judiciária brasileira se conhece. Então, olha a bomba, a exposição. Então, começa mal, Ana e Lula, para o STF, porque o mundo todo está vendo. Não é só a gente. Então, precisamos estar vigilantes e acompanhar. Mas vocês viram aí a bomba? Comentem aí o que vocês acharam. Esse foi o vídeo de hoje. Em breve eu volto com mais informação. Um beijo, até o próximo vídeo.